Neste vídeo de hoje vamos falar sobre uma temática que começa a aparecer muito nas nossas consultas de psicologia clínica, que é as pessoas não conseguem parar de pensar. Então, quando focam sobre determinado assunto, ficam quase em ruminação, não saem daquele ciclo, não é? E as pessoas muitas vezes dizem, Sr. doutor, eu não consigo parar de pensar, eu faço tudo para e não consigo. Ora, o vídeo de hoje é sobre isto, por isso vamos desconstruir esta temática e vermos o porquê que fazemos isto primeiro e depois as estratégias que existem para isto poder deixar de acontecer, não é? Porque há sempre um antes e um depois, não é? Parar de acontecer, nós sabemos que é possível, porque antes disto acontecer nós não estávamos neste registro, certo? Por isso é preciso nós pensarmos sobre as situações. Ora, se nós estamos numa situação de ruminação de pensamento, nós não estamos a pensar numa solução. Estamos a pensar no problema, na problemática, naquilo que nos incomoda, não é? Ora, vamos lá então desconstruir então o parar o pensamento. É um foco. Não é? Por isso nós estamos focados naquela temática, naquele problema, em algo que nos incomoda, em algo que nos faz sofrer. É um foco, é um momento. Pode virar uma obsessão se nós não pararmos, porque depois nós, nas nossas dinâmicas, podemos nos habituar a esta dinâmica de foco, não é? Por isso ficamos sempre a pensar nisto. Isto acontece muito nos lutos, não é? Porque o luto não é só um luto de perda de pessoa física. No fim de uma separação é um luto, um desemprego é um luto, uma desavença é um luto, uma injustiça é um luto. Há um período ali em que nós temos que nos adaptar a novas dinâmicas. Por isso o luto é isto, é uma adaptação a algo que deixou de existir e que tem que aparecer algo para substituir estas dinâmicas, não é? Por isso, quando isto vir obsessão, obviamente, procurem ajuda especializada, porque sem a ajuda especializada vocês não conseguem sair deste registro. Depois integram o registro e ficam sempre com ele. E aquilo passa a ser normal, aquele vosso estado. Quem vê de fora vê que isto não é normal, mas as pessoas habituam-se, nas suas dinâmicas pessoais, de chorar, a isolarem-se, menos socialização, andarem muito na esperança e nas soluções mágicas, esperar que algo mude, por isso, não mudando a pessoa, por isso, tudo isto é muito mau, não é? Esta parte do parar pensamentos também é uma forma de encontrar soluções, não é? O problema é que nós muitas vezes sabemos quais são as soluções, só que não as usamos porque elas estão fora das nossas zonas de conforto e nós não sabemos lidar com elas, não é? Geralmente, eu costumo dizer, racionalmente, nós sabemos qual é a solução. Se aquela solução que nós estamos a experimentar não resulta, a solução é o oposto dessa, não é? Por isso nós estamos numa situação de ouvir, de compreender, de dar tempo, de adiar, não resolver, de nos adaptarmos, de permitirmos, de aceitarmos, de submissão. A solução é precisamente o contrário disto. Deixarmos de falar, deixarmos de ouvir, impor regras, não dar tempo. O problema é que isto sai fora da zona de conforto das pessoas, não é? As pessoas associaram também aqui o sofrimento ao amor. Por isso há muita gente que anda a sofrer porque ama, não é? Isto aqui tem muito a ver também com as crenças das pessoas, a nível, por exemplo, de religião, não é? Há pessoas que passam vidas inteiras a sofrer porque amam, não é? Ora, amor não é fazermos mal a nós próprios, não é? E esta situação da aprendizagem da pessoa dar sem receber, ora, aí está muito a parte católica, não é? Obviamente é potenciada por todas as pessoas que não dão, só querem receber, não é? Estas regras são muito, muito bonitas na teoria, mas na prática não resultam, não é? Por isso é que nós procurem ajuda especializada para nós racionalizarmos algo que vocês podem estar a fazer emocionalmente, não é? Chorar, a pessoa associa também à perda, ao luto, ao fim, não é? Por isso, eu, por princípio, acho que chorar é bom, desde que o chorar sirva para resolver a situação. Se nós estivermos 6 meses a chorar, não resolvendo a situação, este choro já não é bom. É uma dinâmica negativa à qual nos habituamos e que a nós nos parece normal, mas não é normal para as outras pessoas, não é? Uma coisa é certa, este registro de foco, de obsessão, chama a atenção. Há pessoas à nossa volta que ficam preocupadas com o nosso comportamento porque não nos viam assim, veem-nos assim. Ora, nós aqui neste momento é fácil nós adaptarmos a este registro negativo porque
passámos a ter mais atenção. Pessoas que, por exemplo, numa situação normal não nos ligavam e de repente alguém nos liga porque nos vê numa situação má. Só que ao fim de algum tempo estas pessoas dizem, bem, se quer estar assim fica, porque isto não é normal estarmos 3, 4, 5, 6 meses a pensarmos numa situação porque não arranjam soluções, só estão numa ruminação, não é? Ora, parar pensamentos é porque nós estamos, nós não os conseguimos parar porque nós estamos desorganizados, não é? Não estamos a pôr racionalidade nos pensamentos, não é? Isto prejudica muito o sono, porque obviamente nós durante o dia andamos funcionais no que temos que fazer, nas nossas funções, e depois ao final do dia é quando nós reservamos os momentos negativos. Ora, momentos negativos antes de dormir dá mau sono. Mau sono dá cansaço, cansaço dá falta de memória, momentos negativos. Percebem a ruminação. Vocês não saem deste ciclo, porque quanto mais cansado, menos soluções vão encontrar para as situações, não é? E nós ficamos reféns dessas situações. Quantas pessoas não vêm aqui às sessões que andam nestes problemas de eu não consigo parar estes pensamentos, eu não consigo parar de pensar em quem me fez a injustiça, de quem perdi, quem não está a ser justo comigo, porque estes pensamentos podem ser sobre tudo, não é? Por isso estas pessoas procuram ajuda, mas as pessoas que lhes causaram os problemas não estão neste estado, não é? Já seguiram as suas vidas, não ligam a estas situações, são mais indiferentes a estas situações, criaram-nas, por isso eles ou elas não são o problema, não é? E nós temos aqui pessoas que estão num estado de obsessivo ou de foco quando quem criou os problemas não estão. Ora, há aqui um desequilíbrio, não é? Por isso, ficamos reféns da situação, não é? Eu costumo, aqui em consulta, depois, organizar a pessoa racionalizando esta parte emocional. Como é que isto se faz? Nós temos que criar aqui analogias, por isso encontramos semelhanças para as pessoas perceberem em que estado é que estão, porque não parar pensamentos é porque nós estamos a pensar muito em algo, certo? Por isso, temos que fazer aqui uma analogia, não é? Olha, isto é um fluxo, não é? É um contínuo, não é? É como se fosse um rio. Nós não conseguimos parar um rio, não é? Temos que o direcionar ou fazer uma barragem para conter o rio e fazemos aqui a dosagem da água que deixamos passar. É isto que nós temos que fazer, não é? Temos que começar a contornar ou a moldar o rio, ou, se muito, fazemos pequenas barragens de maneira a que a quantidade fique, mas de um lado da barragem, mas do outro lado não haja nada, não é? E esta analogia é muito importante porque não é possível nós esquecermos as situações. Temos, mas é que ou pensar menos nelas ou pensar nelas, mas com menos frequência, com intervalos. Aqui está a analogia da barragem. Na barragem, de um lado, temos muita água, muito pensamento, do outro lado, não temos água, não temos pensamento. Por isso, depois o rio continua e à frente há mais uma outra barragem que vai criando muita água, muitos pensamentos e do outro lado volta a não ter nada. É isto que nós temos que fazer. Estas analogias é bom porque a pessoa nem percebe a quantidade. Há pessoas que dizem, Sr. Doutor, isto é demais. Ora, a quantidade. Nós não estamos preparados para muita coisa do mesmo. Nós estamos preparados para várias coisas, não é? Doseadas. Quando é mais do mesmo, nós ficamos assoberbados. As pessoas ficam ansiosas, nervosas, ataques de pânico. Isto pode até causar traumas, não é? Por isso, a quantidade nunca é boa, não é? E dedicam muito tempo àquela situação. Por isso, as pessoas deixam de viver. Algo que é como estas pessoas deixam de estar com pessoas, por isso isolam-se. Ora, aí está, tornam-se reféns do problema. Quem causou o problema anda no laró, ou na sua vida, ou já seguiu em frente, e as pessoas que não conseguem sair do problema tornam-se reféns delas próprias, né? Isolam-se, não estão com ninguém, e isto é mau. Não é? Porque não estando com ninguém, nem ouvimos outras soluções para o mesmo problema. Olha, já tive o mesmo problema e eu fiz isto, não é? Nem isto permitimos, porque estamos no registro de ter menos pessoas, não é? Há o positivo desta situação de não conseguimos parar pensamentos. Qual é o positivo? Temos a sensação de que nós amamos, que nós investimos, que nós nos dedicamos. Isto é positivo, porque nós conseguimos isto, não é? Lutamos por algo, não desistimos. Isto é positivo. Mas no tempo, tudo isto vira negativo, porque se nós no tempo não desistirmos, estamos a persistir em algo que nos faz mal.
a dificuldade mais, o que é mais difícil de aprender é parar. Há pessoas que não conseguem parar, né? Ora, aí está, não é? Porque as pessoas acham que têm que dar, não é? Tudo de si. E às vezes temos que dar tudo de nós, mas a quem merece, não a quem não merece, não é? Por isso o negativo destas situações é que muitas vezes nós amamos demasiado, por isso sofremos demasiado, mas há um limite na qual nós temos que parar de sofrer e começar a reiniciar a vida, criar nova vida, por isso deixar para trás aquilo que nos faz mal, e não temos que lutar por aquilo que nos faz mal, ou que nos faz sofrer, ou que não nos quer, ou que usa isto para, porque há pessoas que no meio disto tudo, destes pensamentos, a solução é voltar para aquilo que tem, porque no mínimo é um mal menor, no mínimo estou dentro do problema, mas acompanhado com o problema. Aqui estamos à procura de soluções mais sozinhos, mais isolados. Estão a ver? Por isso é que não é bom a pessoa se isolar, porque daqui a nada, quem causou o problema é que é a solução, as pessoas que nos fazem mal é que são as melhores companhias, as pessoas que não nos querem bem e que nos usam pela nossa utilidade e por causar-nos estes problemas é que usufruem de nós e lá voltamos nós para o problema, não é? Aqui em consulta clínica, qual é as estratégias que nós utilizamos para as pessoas pararem de pensar? Existem várias estratégias, estas são algumas de substituir por pensamentos paralelos. Nós estamos a pensar isto, vamos pensar isto, mas não sendo connosco, sendo de outra pessoa. Nós fazemos isto sem saber. Por exemplo, há pessoas que numa separação ou num divórcio começam a ver muitos filmes de histórias de amor, que é para compensar. Na prática estão a ver ali aquilo que podia ser a sua situação. Só que nos filmes tudo acaba bem, não é? E na realidade nem sempre isso acontece. Por isso, substituir por temas paralelos para haver aqui um desmame de pensamentos. Nós não conseguimos parar de repente, não é? Nós não somos uma máquina, não é? Temos que ver que muitas vezes estamos a pensar, mas estamos a pensar o positivo dos pensamentos. Se nós estamos a sofrer, se nós estamos a chorar, se nós estamos em falta, seja o que for, é porque algo mal se passou. Ninguém está no registro deste se as coisas forem boas. Por isso, se estamos no registro mau, nós temos que nos lembrar do mal. E aí muitas vezes as pessoas estão em ruminação, não pensando no mal, mas só pensando no bom. Ora, se fosse bom, não tinha um problema, não é? Temos que pensar no mal. Enfrentar o mal é o princípio do luto, de terminar algo para começar depois outra situação, não é? Temos que dedicar tempo a esta tarefa, não é? Eu digo às pessoas que geralmente devem reservar 15 a 20 minutos para pensar nisto, para sofrer, para chorar, para pensar sobre a situação e a partir daí, vá fazer outra coisa, não é? É essencial nós limitarmos tempo, senão nós vamos adaptar-nos a este registro e há pessoas que chegam a casa às 6, 7 da tarde, jantam e ficam daqui até a dormir neste estado, vão dormir ou vão ter insónias neste estado e no dia seguinte acordam e querem estar bem para ir trabalhar. Ora, é impossível, porque andaram a alimentar estados negativos. Por isso, nós temos que limitar tempos para pensar nisto. Pensamos, mas depois vamos fazer outras coisas, para estarmos minimamente funcionais, não é? Intercalar o pensar com o fazer. O ser humano não consegue esquecer, tem que substituir, não é? Temos um problema, vamos... A analogia aqui é, eu tenho uma dor de cabeça e esta dor de cabeça, eu não quero tomar medicamentos, vou deixá-la passar. Como é que eu diminuo esta dor de cabeça? Ou com sofrimento, por isso deixar ela ir por ela própria, não sabemos quanto tempo demora, ou, por exemplo, e agora aqui com um bocadinho de humor, podemos dar com um martelo no dedo do pé, não é? Nós continuamos com a dor de cabeça, mas agora a prioridade é a dor do pé, que é mais recente. E isto é o que tem que acontecer na vida. Nós temos que intercalar isto com outras situações. Por isso, muitas vezes, há certas pessoas que, por exemplo, acabam relações e começam logo outras relações para substituir, para não haver tempo de pensamento. Substituem uma coisa por outra. Ou cometem erros atrás de erros, porque no mínimo ficam a sofrer com os erros mais recentes e não com os mais antigos. Isto é como nós fazemos, mas emocionalmente, racionalmente o que nós devemos fazer é, vamos tirar meia hora para pensar nisto que nós nos estamos a sofrer, depois meia hora de ouvir música, depois podemos ir ver um filme ou podemos ir andar, depois pensamos mais um bocadinho nisto. Temos que intercalar tarefas boas com tarefas más, porque senão estamos sempre nas más, não é? Temos que fazer exercício, o exercício físico é bom, de preferência de curta duração e que envolva contagens, por isso, quem está a sofrer neste estado e dizer, você vai andar 1 ou 2 horas,
horas, a pessoa vai dar 1 ou 2 horas e continua a pensar nisto, porque o que está a fazer fisicamente não está a interromper o pensamento. Não, estou a falar de tarefas geralmente tarefas cardio, não é? De abdominais, flexões, agachamentos, tipo 10, 9, 8, 7. Nós, ao estarmos focados no que estamos a fazer e em contagem, até mesmo para terminarmos a tarefa, já estamos a deixar de pensar no que estávamos e a pensarmos no que estamos a fazer, não é? Depois, obviamente, há muitas estratégias, desde os puzzles, não é? Que nós conhecemos daqueles de peças de horizontais, não é? Eu gosto muito, pessoalmente, porque, por exemplo, pensem lá bem, uma pessoa um psicólogo acompanha muitas sessões e, de repente, estamos a falar de problemáticas que nos envolvemos nelas. E como é que nós fazemos para parar de pensar nisto para passarmos para a sessão seguinte, que é um outro tema, não é? Nós temos que ter aqui estas estratégias, não é? Eu gosto muito destes puzzles chineses que existem, olha, nas lojas dos chineses. São puzzles de peças metálicas, por exemplo, olha, isto é um exemplo, não é? Em que temos que tirar daqui esta peça metálica, isto tem um truque, não é? Temos que aprender. Não é? A caixinha traz as instruções, mas o bom é não ver as instruções. Eu, por exemplo, se pegar nisto para ver como é que consigo tirar daqui desta peça, para arranjar a solução disto, que envolve trabalho manual de peça e pensamento de estratégia de como é que isto sai daqui, basta 5 ou 10 minutos para tentar resolver isto, já não estou a pensar naquilo que me estava a incomodar. É uma estratégia de parar. Qualquer tipo de puzzles, ouvir música, dançar, crochê, o tricô, o macramé, são estratégias. Nós nos campeonatos do mundo que vimos recentemente de natação, por exemplo, não é? Estava lá o campeão do mundo antes da prova principal na bancada a fazer tricô. É uma estratégia de manual, mas que envolve pensamento de encadeamento. Por isso, só está focado naquilo, não está a pensar em mais nada. Temos que fazer algo de ação para parar pensamentos, não é? Ler, de preferência, livros de imagens, por exemplo, revistas, porque ler livros de texto corrido, nós muitas vezes lemos, relemos, paramos, não é? Abstraímos, não é? Tem que ser estratégias que nos desfoquem, coisas que nos distraiam. Ir passear, ir almoçar, ou jantar, ir a uma feira, ir a sair, dançar. Estar com pessoas, desde que não estejamos a falar das mesmas coisas, é para nos distrairmos. Sei lá, a pintura, quem tiver essa capacidade e essa inspiração. O cantar, o tocar algum instrumento. Tem que haver algo na vossa vida que vos distraia destes pensamentos que vocês não conseguem parar. Isto é uma tarefa de desfoque. Nós estamos focados, temos que arranjar alguma coisa para nos desfocar. É uma tarefa. Por isso, temos que nos obrigar a... Tem que haver algo, tem que haver uma necessidade nossa de mudar este registro. Porque quem não mudar este registro fica nele durante muito tempo. Afasta pessoas, porque as pessoas não conseguem estar com estas pessoas que estão reféns dos problemas delas e não saem daquele registro. Estão a empoderar e a dar poder às pessoas que lhes causaram os problemas, porque, obviamente, nas separações, por exemplo, geralmente as mulheres ficam nestes estados de sofrimento e de querer voltar às relações ou que algo mude ou de mudança, e quem causou o problema quer lá saber, já está geralmente noutras vidas ou com outras pessoas ou com os amigos ou a fazer todas estas tarefas de distração. E temos aqui pessoas que causaram problemas que não estão reféns dos problemas. Por isso, temos que ter atenção que isto é uma problemática, porque hoje o mundo atual está feito para nós não pensarmos, não é? É tudo rápido, é tudo com informações verdadeiras ou falsas, é tudo pôr as pessoas a falar do mesmo, é tudo o que eu digo, o conceito da manada, está tudo a falar da mesma situação. Isto é feito para nós não pensarmos. Por isso, quem não pensar não é individual, não é? Por isso, geralmente concorda com os outros ou anda atrás dos problemas dos outros ou viver os problemas dos outros. Procurem ajuda porque é essencial nestas situações, porque isto transtorna uma vida. Há pessoas que são despedidas porque não conseguem fazer as suas tarefas, porque estão X tempo sem dormir, cansadas, ou fazem mal as suas tarefas, ou nem aparecem ao trabalho, ou metem-se em vícios, geralmente o álcool, as drogas leves, ou fumar, ou entram na farmacologia pesada, não é? Neste estado, indo a um psiquiatra, isto sai logo lá com tudo, toda a farmacologia pesada,
pesada. Por isso, estas pessoas não estão a resolver problemas, estão a diminuir a sensação do problema, estão a ficar drogados com os problemas, com a problemática, mas não estão a resolver. Não é? Por isso, procurem ajuda, de preferência a psicologia, para haver aqui a psicoterapia, para vocês arranjarem estratégias para voltarem a ser o que eram antes do problema. Porque havia um antes, não é? Vocês só estão a pensar agora no durante. Há um antes, que vocês não eram assim, e de certeza absoluta que com a psicologia haverá um depois. Esse é que é o positivo da psicologia, é preparar-nos para novas vivências.